Olá pessoal, agora nós vamos ver o padrão chamado de Composite. Como vocês podem ler aqui, o padrão Composite, ele é um padrão que ele é utilizado para a composição de hierarquias ou árvores, de maneira que ele trata uniformemente os objetos individuais e as composições, ou seja, os objetos individuais e as composições são transparentes para o sistema, para o código do cliente, de forma que o cliente pode não ter noção clara de que está acessando um objeto simples ou uma composição. Esse tratamento todo é devido à forma como se concebe essa estrutura. Então, nós temos aí o diagrama UML do composite. Então, o composite aqui, ele pode ser um objeto efetivamente composite, que vocês podem ver aqui embaixo, né? Ou ele pode ser uma folha, né? Ele pode ser um elemento de uma árvore, de uma estrutura, que pode ser inclusive a raiz da árvore ou qualquer elemento no intermediário entre a raiz e as folhas, ou pode ser uma folha. Lembrando que a diferença entre um e o outro, basicamente, é que a folha não tem filhos, né? A folha não tem mais elementos, não tendo filhos, ela é um elemento simples e não um composto, como nós estamos vendo aqui. Bom, então nós temos a classe base componente. A classe base componente pode ser derivada para folha ou para composite, sendo que o composite tem uma relação de agregação com a própria classe componente. Então, tem um componente dentro do composite, e esse componente que está dentro do composite pode ser um outro composite ou pode ser uma folha. Ou pode ser outro composite, ou pode ser uma folha. Essa é a ideia do componente. Então, o componente em si, ele pode fazer operações sobre todos os filhos dele, ou fazer uma operação sobre a própria componente em si. Então, é uma diferença que passa de forma transparente, tanto para o componente quanto para uma folha. Bom, aqui nós temos os imports normais, nós já estamos acostumados, né? A biblioteca Typing também. Então, nós já falamos em vídeo anterior sobre isso. Você dá uma olhadinha lá, ou então procura a documentação do Python, que serve na internet, porque ele serve as classes ABC, o Typing e assim por diante. Então, vamos lá, definimos a classe componente. Ela é aqui, nesse caso, uma classe completamente abstrata, ou uma interface, como queira, você pode chamar de interface ou classe abstrata. E nessa classe abstrata, ou nessa interface, você tem uma propriedade que é o pai. Tendo aqui a propriedade pai, que o getter dela, ela retorna a referência para a variável em si. No setter dela, ela define uma função que vai receber essa variável pai. Então, é uma referência para um objeto, que seria o pai do objeto atual. Então, isso é típico para criação de listas ligadas ou de árvores, que você tem uma referência para o NoPy, né? Tem aqui também as funções, função adiciona um elemento, né? A função remove um elemento, todas elas estão aqui com pass, quer dizer, não estão implementadas nesta classe, porque aqui nós temos uma classe abstrata. Temos também uma função composto, né, que retorna uma booleana. Então, ela diz que um elemento é composto ou não. O método, finalmente, o método abstrato, que é a operação qualquer que você vai executar sobre este componente, este objeto, né? Então, está aqui a classe básica definida, a classe abstrata, chamada componente. Agora, nós temos a classe folha. A classe folha é derivada do componente, e ela não tem filhos. Então, a única coisa que a gente vai definir na classe folha é a operação. Então, a classe folha faz uma operação. A classe composite, né? Então, é o composto, né? Ela é definida também do componente, e ela tem uma lista de componentes, né? De filhos, né? Então, ela guarda esses filhos, essa lista dos seus filhos, que pode ser um ou mais, né? Dependendo da forma como você fez
a sua implementação. Tem a função, a implementação da função adiciona, que ela adiciona o componente que ela quer adicionar aos seus filhos, né? E diz que esse mesmo filho que foi adicionado aqui, né, ou seja, o componente, vai ter a própria classe como pai. Então ela se coloca como pai de um elemento a ser adicionado e adiciona esse elemento na lista de seus filhos. Remove, faz a operação inversa, remove o componente e retira a sua qualidade de pai desse componente. Verifica, retorna true. Nesse caso aqui, essa função é muito importante, porque ela retorna true para um teste de verificação se o elemento é componente ou não, é composto ou não. E a operação final, que é a operação que você interessa a você, que é o que o seu sistema qualquer vai executar, a sua operação qualquer. Bom, é isso aí a definição da como é que se faz a classe ambiente composto, né? Ambiente utilizando compost. Aqui nós temos o código cliente, que vai simplesmente chamar a operação aqui. Dentro do print ele chama a operação aqui, sem problema, só para testar. Temos outro tipo de código cliente 2, que vai adicionar filhos, né? Esse aqui ele adiciona filhos, né? E também chama a operação. E no nosso código principal, os testes. Criamos uma folha, adicionamos, chamamos, passamos essa folha para o nosso código cliente lá, criamos compostos mais complexos. Então, essa árvore aqui, tree, é um composto. Ramo 1 também. Adiciona o ramo 1, a folha ao ramo 1. Adiciona outra folha ao ramo 1. Então, você pode adicionar várias folhas aos seus ramos, não tem problema. É, ramo 2, cria um composto. Adiciona folha ao ramo 2. Bom, isso aqui fica ao seu critério, você testar como você quiser. Adiciona folhas ou é, adicionando outros compostos. Então, isso aí é basicamente como é que tem que se fazer, como é que se faz de uma forma eficiente, reutilizável, escalável, a utilização, como se faz a utilização, como se cria um método para a utilização de elementos compostos. A gente pode simplesmente executar. E temos aqui os diversos elementos criados, desde um componente simples, uma folha, né, criou um ramo, contém um ramo, contém duas folhas, mais outro ramo contém uma folha, isso aqui é a árvore completa, isso aqui é outro componente, todos os componentes que nós criamos no sistema estão aí, executamos mais uma vez aqui, executamos duas vezes aqui, nosso resultado funcionou. Obviamente tudo isso aqui vai mostrar o gabarito, o template, né, da nossa classe, do nosso padrão, e nos materiais complementares vocês verão mais discussões a respeito desse padrão. Então, é isso aí.